Avistamentos de OVNIs estão explodindo no mundo inteiro. Luzes misteriosas, naves estranhas e nenhuma explicação oficial à vista. Número 1. Luzes paradas no céu de Washington causam alvoroço. Moradores de Washington, capital dos Estados Unidos, começaram a relatar a presença de luzes misteriosas pairando bem acima do prédio do Capitólio. O caso rapidamente viralizou nas redes sociais, com vídeos e fotos compartilhados por pessoas que afirmam ter presenciado o fenômeno. Em uma das filmagens mais comentadas, as luzes aparecem piscando e permanecendo absolutamente imóveis no céu. Algumas testemunhas garantem que elas mudavam de cor, o que tornou a cena ainda mais intrigante e assustadora. Céticos correram para justificar dizendo que eram apenas luzes de aviões, mas essa hipótese foi rapidamente descartada por quem viu de perto. Afinal, as luzes não se moveram em nenhum momento. Já os chamados especialistas alegaram ser reflexos de luz. Mas, convenhamos, essa explicação não convenceu muita gente. Número 2. Formação luminosa sugere linguagem ou código alienígena. Em outra parte da cidade, um novo avistamento intrigou ainda mais os moradores. Dessa vez, um grupo de luzes apareceu no céu noturno, formando um padrão geométrico tão perfeito que gerou diversas interpretações. Alguns disseram que o formato lembrava letras. Outros acreditaram que se tratava de símbolos, talvez uma linguagem visual. A precisão na disposição das luzes levou muita gente a suspeitar de uma tentativa de comunicação direta. Agora, o debate gira em torno da dúvida. Seria o mesmo grupo de luzes do avistamento anterior ou estaríamos lidando com um novo fenômeno desconhecido? Número 3. Moradores de Nova Jersey filmam nave barulhenta e gigante. Enquanto Washington lidava com seus próprios mistérios aéreos, o estado de Nova Jersey também começou a registrar atividades estranhas nos céus. Um dos vídeos mais impactantes foi feito por 2 moradores locais, que notaram um objeto voador muito grande passando sobre suas cabeças, emitindo um som alto e contínuo. Os especialistas tentaram justificar o evento como mais um voo de drone comum. No entanto, os moradores discordaram na hora. Disseram que aquilo era grande demais, quase do tamanho de um carro pequeno, e que definitivamente não parecia com nada que já tivessem visto. Para eles, o que passou voando ali era uma nave de origem desconhecida. Talvez alienígena. Número 4. Luzes piscando paradas sobre Summit, Nova Jersey. Outro avistamento surpreendente aconteceu nos céus da cidade de Summit, também em Nova Jersey. Vários moradores registraram luzes piscando no céu noturno, que pareciam completamente paradas no ar. Esse detalhe, o fato de não se moverem, levou muitos a descartarem hipóteses de drones ou aviões. As luzes estavam estáticas, como se observassem o que acontecia no solo. A situação toda começou a parecer cena de um filme de ficção científica em tempo real, e a teoria de que estamos sendo vigiados por seres de outro mundo ganhou ainda mais força. Número 5. Formação sincronizada de luzes movimenta os céus de Nova Jersey. No dia 14 de dezembro, um motorista em Nova Jersey captou imagens surpreendentes enquanto dirigia. Várias luzes surgiram no céu e começaram a se mover com uma sincronia perfeita, como se fossem partes de um único objeto maior. A formação era tão bem alinhada e coordenada que muitos acreditaram estar diante de uma nave enorme composta por seções interligadas. As luzes se deslocavam como se estivessem seguindo um padrão específico, algo que levou a teoria de comunicação visual a ganhar força. Para alguns, aquilo podia ser uma mensagem em código, enviada para observadores na Terra. Outros simplesmente ficaram impressionados com o formato incomum da suposta nave. Quem já viu uma aeronave com esse tipo de formato? Diziam. Diante disso, aumentaram as especulações de que estamos lidando com uma tecnologia muito além do nosso entendimento atual, talvez até de origem extraterrestre. Número 6.
Suposto drone gigante sobrevoa parque em silêncio assustador. Durante uma caminhada tranquila por um parque em Nova Jersey, 2 moradores se depararam com uma visão que mais parecia cena de filme. Um drone gigantesco, de proporções tão grandes que foi comparado ao tamanho de um ônibus escolar, pairava sobre o local. Apesar do tamanho incomum, o objeto se movia de forma extremamente silenciosa, algo que contradiz completamente o comportamento de drones convencionais. O vídeo gravado por eles rapidamente se espalhou pelas redes sociais, levantando todo tipo de especulação. Seria um projeto militar ultra-secreto sendo testado? Ou, em um cenário ainda mais ousado, uma tecnologia obtida através de cooperação ou engenharia reversa com seres de outro planeta? Enquanto isso, o silêncio das autoridades sobre o caso só alimenta a desconfiança de que há algo a mais por trás dessa aparição gigantesca. Número 7. Nuvem líquida e campo de força vistos no céu de Mendham. Uma equipe de reportagem em Mendham, Nova Jersey, estava gravando quando se deparou com um fenômeno visual extremamente estranho no céu. À primeira vista, parecia apenas uma nuvem comum. Mas, à medida que observavam com mais atenção, perceberam que ela se movia de forma diferente, quase como se fosse feita de água suspensa no ar, com ondulações suaves e contínuas. O que parecia um fenômeno natural tomou um rumo ainda mais bizarro quando a imagem revelou um objeto por trás da nuvem, rodeado por uma espécie de campo de energia. Ao final do vídeo, é possível ver esse campo se curvando, até formar um círculo quase perfeito ao redor da estrutura central. Para muitos, esse seria um forte indício de que não se tratava de uma nuvem comum, mas sim de uma nave alienígena, usando algum tipo de camuflagem avançada. A pergunta que não quer calar: quantas vezes já vimos nuvens, que na verdade eram algo bem mais complexo? Número 8. Drones ou armas? Luzes no céu disparam raios misteriosos. Em meio ao crescente número de avistamentos, um novo vídeo causou polêmica ao mostrar supostos drones disparando feixes de luz que se assemelhavam a lasers. A resposta oficial veio rápido. O governo afirmou que se tratava de helicópteros militares realizando exercícios com munições traçantes. Porém, especialistas e entusiastas logo apontaram inconsistências. Os traçantes conhecidos não se comportam da maneira como foi registrado nas imagens. As luzes pareciam direcionadas, com precisão e intensidade que não condizem com o armamento comum. Essa falha na explicação oficial fez crescer a suspeita de que estamos diante de algo ainda não revelado ao público. Estariam os alienígenas demonstrando parte de sua tecnologia? Ou seria uma nova geração de armas sendo testada, sem o conhecimento da população? Número 9. Disco voador tenta pousar diante de 2 testemunhas. Em mais um caso de avistamento impactante, 2 mulheres dirigiam à noite quando notaram uma nave estranha pairando no céu. A estrutura apresentava múltiplas luzes piscando em diferentes ritmos, e o mais marcante era seu formato, clássico, redondo, como os discos voadores dos filmes dos anos 50. O que mais chocou as testemunhas foi o comportamento do objeto, que parecia estar lentamente descendo em direção ao solo, como se estivesse prestes a pousar. Elas continuaram filmando até que a nave desapareceu da linha de visão, provavelmente entre árvores ou colinas. Desde então, especula-se onde essa nave teria tocado o solo e, mais importante, se ela foi ou não recuperada por autoridades silenciosas. Número 10. Sinais de rádio interrompidos e queda de avião misteriosa. Logo após esse e outros avistamentos, moradores da região começaram a relatar que seus rádios estavam emitindo um ruído estranho e pulsante, nunca antes ouvido. Essas interferências afetaram diversas frequências e os relatos começaram a se espalhar pelas redes sociais. Como se isso não fosse o bastante, um avião da região sofreu um acidente incomum,
que alguns alegam ter ligação direta com os fenômenos aéreos não identificados. Embora as autoridades tenham tentado abafar o caso, a coincidência de eventos é no mínimo perturbadora. Será que estamos apenas sendo observados? Ou essas naves já estão, discretamente, interferindo na vida cotidiana? Número 11. Duas formações de luzes surgem e somem no céu. Testemunhas em um bairro residencial captaram imagens de um fenômeno intrigante. Uma fileira de luzes apareceu de repente no céu, perfeitamente alinhada, como se fosse a trilha de propulsão de algum tipo de nave. Instantes depois, uma segunda fileira de luzes surgiu ao lado da primeira, aumentando ainda mais o mistério. Ambas ficaram visíveis por um curto período e depois desapareceram ao mesmo tempo, como se tivessem sido desligadas ou camufladas de forma instantânea. Não havia som, nem qualquer sinal de movimento mecânico. Foi como um puff, deixando para trás apenas a dúvida. O que exatamente foi aquilo? Número 12. Orbes amarelas pairam sobre as nuvens em voo comercial. Durante um voo de rotina de Chicago para Newark, no dia 16 de dezembro, um passageiro avistou um conjunto de luzes amareladas flutuando sobre as nuvens. Ele rapidamente pegou o celular e começou a filmar. As luzes pareciam estar perfeitamente estáticas, sem se mover para os lados ou em direção ao avião. E o mais intrigante, mesmo após o anoitecer, os orbes ainda eram visíveis, brilhando como pequenos sóis em meio à escuridão. Não houve movimentação suspeita nem fuga. Pareciam estar ali por algum motivo específico. Muitos acreditam que estavam monitorando o voo, ou talvez observando o comportamento humano do alto. Número 13. Céu roxo brilhante e luzes estranhas filmadas na Holanda. Na Holanda, um homem registrou da sacada de seu apartamento um evento atmosférico que não parecia natural. Ao longe, o céu adquiriu uma tonalidade roxa intensa, com feixes de luz que pareciam se estender até o chão. Para os céticos, poderia ser apenas um reflexo de luz artificial de alguma instalação industrial. Mas, para os que viram com os próprios olhos, não era nada comum. Muitos comentaram que parecia um sinal de ataque, ou até uma tentativa de infiltração alienígena. Seria esse o primeiro passo de uma possível invasão silenciosa? Número 14. Feixe de luz vertical impressiona moradores na Rússia. Em 10 de dezembro, um morador da Rússia filmou algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Um feixe de luz descendo do céu diretamente sobre um ponto específico no horizonte. O brilho era tão forte que podia ser visto de longe, mesmo em meio à escuridão da noite. Na internet, rapidamente surgiram diversas teorias. Uns disseram que se tratava de uma abdução em andamento, outros que era um sinal de ataque. Os mais céticos preferiram acreditar em fenômenos atmosféricos raros, mas a dúvida permanece. E se não for algo natural? Número 15. Objeto triangular silencioso reacende debate sobre o TR-3B. Em mais um registro misterioso, uma aeronave em formato triangular foi flagrada voando lentamente e sem emitir som algum, lembrando imediatamente a lendária nave TR-3B, que muitos acreditam ser parte de um projeto militar secreto. O objeto parecia flutuar mais do que voar, sem deixar qualquer rastro ou barulho, desafiando as leis conhecidas da aerodinâmica. Enquanto alguns defendem que se trata de um experimento de tecnologia avançada dos Estados Unidos, outros acreditam que o TR-3B original foi na verdade uma nave alienígena capturada e agora reproduzida pelos humanos. De qualquer forma, o vídeo reacendeu o interesse por essa tecnologia silenciosa e potencialmente não terrestre. Número 16. Objeto metálico estranho flutua nos céus da Polônia. Em novembro, um entusiasta da natureza avistou algo flutuando no céu da Polônia. O objeto parecia composto por pedaços de metal soltos, como uma estrutura improvisada.
Alguns compararam o visual ao castelo andante do filme japonês. Outros juram que não era feito por humanos. O mais intrigante? Ele não emitia nenhum som. Número 17. Formas negras paradas no céu do Vietnã. Dois amigos dirigiam por uma estrada no Vietnã quando avistaram formas negras suspensas no céu. O estranho é que os objetos não se moviam, como se estivessem travados. Alguns acham que as naves ficaram sem combustível. Outros acreditam que o céu estava se rasgando. A teoria da falha na realidade está ganhando força. Número 18. Esfera metálica flutua sobre prédio isolado no Arizona. Um motorista em uma estrada deserta do Arizona filmou uma esfera metálica parada sobre um prédio abandonado. Sem ruído ou movimento, ela ficou ali, emitindo uma presença incômoda e misteriosa. Muitos especulam que o local seja um laboratório secreto, talvez até usado para desenvolver tecnologia antigravidade. Número 19. Objeto com luzes coloridas visto em Tula, México. Um morador da cidade de Tula estava descansando no quintal quando viu um objeto estranho no céu. 3 luzes diferentes piscavam e mudavam de cor, sem emitir som algum. As autoridades foram avisadas, mas disseram que não sabem do que se trata. A população local está em alerta. Número 20. Objeto veloz com luzes estranhas é filmado na Flórida. No dia 14 de dezembro, um vídeo feito na Flórida capturou uma nave passando em alta velocidade. O formato era incomum e as luzes pareciam saídas de um filme futurista. Alguns acreditam que seja uma espécie de carro voador, talvez uma versão inicial de tecnologia alienígena adaptada para uso humano. Número 21. Objeto misterioso surge por trás da Lua, no céu do Texas. Durante uma noite comum de observação astronômica no Texas, um entusiasta da astronomia estava simplesmente olhando a Lua através de seu telescópio quando percebeu algo que o deixou completamente sem palavras. Ele notou um objeto redondo, escuro e sólido, que parecia surgir por trás da Lua, como se estivesse realmente atrás do satélite natural da Terra. A descoberta levantou questões assustadoras. O que pode ser tão grande e tão distante a ponto de parecer estar atrás da própria Lua? Muitos acreditam que poderia se tratar de uma nave-mãe alienígena, posicionada estrategicamente para observar o planeta sem ser notada. Número 22. Objeto metálico permanece imóvel no céu da Argentina. Um vídeo gravado recentemente na Argentina tem gerado grande repercussão online. Ele mostra um objeto metálico e brilhante pairando silenciosamente no céu encoberto por nuvens. O mais impressionante é que o objeto se mantinha completamente imóvel, desafiando as leis da física conhecidas. Sua superfície refletia a luz do ambiente, mas não havia sinais de hélices, propulsores ou qualquer tipo de mecanismo visível. O formato, totalmente não convencional, reforçou a ideia de que se trata de tecnologia não humana. A falta de qualquer ruído e a imobilidade total deixaram muitos convencidos de que aquilo era uma nave extraterrestre em modo de observação. Número 23. Avistamentos simultâneos tomam conta da Argentina. Em 6 de dezembro, moradores de diferentes regiões da Argentina relataram ter visto uma grande quantidade de luzes estranhas no céu. Esses avistamentos não foram isolados. Ao contrário, ocorreram quase ao mesmo tempo em várias cidades do país. Linhas telefônicas de órgãos oficiais ficaram congestionadas com pessoas procurando explicações. A situação ficou tão incomum que começou a surgir uma teoria ousada. Estariam os alienígenas se movimentando em massa ao redor do mundo? Alguns já falam em um possível êxodo intergaláctico, mas ninguém sabe dizer o motivo. Número 24. Nuvem quadrada se deforma no céu limpo da China. No dia 19 de novembro, moradores de uma cidade chinesa ficaram espantados ao perceberem uma formação incomum no céu. Uma nuvem perfeitamente quadrada,
pairando sozinha em meio a um céu completamente limpo. Inicialmente, muitos acharam que era apenas uma coincidência climática. Porém, instantes depois, a nuvem começou a se deformar de forma gradual, como se estivesse sendo operada por algum tipo de força ou controle externo. A teoria que ganhou força foi de que aquilo era, na verdade, uma nave escondida sob um disfarce climático, usando tecnologia de camuflagem para parecer uma simples nuvem. Número 25. Nave em forma de charuto é perseguida por caça militar nos Estados Unidos. Nos céus do estado de Ohio, Estados Unidos, uma nave de grandes proporções, com formato alongado como um charuto, foi flagrada flutuando tranquilamente. De repente, um caça militar apareceu no vídeo, aparentemente perseguindo ou tentando interceptar o objeto. A cena levantou imediatamente suspeitas de que se tratava de tecnologia alienígena sendo monitorada pelo exército. As teorias da conspiração envolvendo a Área 51 voltaram com força total. Enquanto os céticos falaram em montagem, muitas pessoas acreditam que o vídeo seja autêntico. Número 26. Céu vermelho pulsante deixa motoristas assustados no Oregon. Em 14 de dezembro, no estado de Oregon, motoristas que dirigiam em uma estrada à noite foram surpreendidos por um espetáculo bizarro. O céu inteiro ficou iluminado por uma luz vermelha intensa que piscava ritmicamente. Um dos motoristas conseguiu gravar o fenômeno e compartilhou nas redes sociais. A repercussão foi imediata. As teorias variaram entre mensagens divinas, sinais apocalípticos e, claro, manifestações alienígenas. Até agora, ninguém apresentou uma explicação científica sólida. Número 27. Enxame de OVNIs acompanha avião em Nova York. Em pleno voo sobre Nova York, um passageiro olhava pela janela do avião quando notou dezenas de objetos voadores não identificados se aproximando da aeronave. Ao contrário do que se esperava, os objetos não demonstraram hostilidade. Eles apenas acompanharam o avião, mantendo distância, mas claramente observando-o. A cena, digna de filme de ficção, levantou um questionamento. Se não estão nos atacando, qual é o real objetivo dessas aparições? Estão apenas observando? Estudando? Número 28. Objeto estranho flagrado ao vivo em transmissão de TV nos Estados Unidos. Durante a cobertura ao vivo da previsão do tempo em um canal de televisão norte-americano, um telespectador atento percebeu algo incomum no céu, mostrado pela câmera ao fundo. Um objeto flutuante não identificado. Embora estivesse distante demais para ser claramente identificado, seu formato alongado chamou atenção. Rapidamente, a internet foi inundada por teorias. Desde falhas na transmissão até vigilância alienígena ocorrendo bem debaixo dos nossos narizes. Número 29. Céu em modo erro, com luzes flamejantes e brilho no horizonte. Um vídeo que ganhou destaque recentemente mostra uma sequência de luzes flamejantes no céu, acompanhadas por um brilho piscante vindo do horizonte. A movimentação parecia aleatória, como se o próprio céu estivesse passando por uma falha, quase como um erro de software. As especulações foram desde lutas entre naves alienígenas até uma abertura no tecido da realidade. O vídeo gerou debates acalorados, mas, até agora, não há uma explicação oficial. Número 30. Bola de luz sai do mar e dispara para o céu em velocidade absurda. Durante uma pescaria aparentemente normal, um pescador teve o susto de sua vida ao ver uma enorme bola de luz emergir do oceano. Ela saiu da água como um foguete e disparou para o céu em velocidade tão alta que desapareceu em segundos. Muita gente sugeriu que era um míssil, mas a ausência de submarinos na área descartou essa possibilidade. A hipótese mais aceita? Tecnologia alienígena submersa. Número 31. Raio de luz azul ilumina cidade na República Tcheca e desaparece. Moradores da República Tcheca
relataram terem acordado no meio da madrugada com uma luz azul intensa iluminando o céu. Junto à luz, um feixe de energia parecia descer do céu e atingir um ponto específico do solo. O mais assustador foram os boatos que surgiram depois. A cidade onde o raio teria tocado estaria desaparecida, como se tivesse sido apagada do mapa. Nenhuma autoridade confirmou a história até hoje. Número 32. Estrutura circular parada no céu da Malásia deixa a população inquieta. Em Kuala Lumpur, capital da Malásia, moradores observaram uma estrutura circular com luzes estranhas parada no céu noturno. O objeto estava parcialmente coberto pela escuridão, o que o tornava ainda mais enigmático. Enquanto alguns acreditam que era uma nave, outros sugerem que se tratava de um portal dimensional, talvez aberto por alienígenas ou até mesmo por humanos com acesso à tecnologia secreta. Número 33. Triângulo preto flutuante reacende caso TR-3B. Desde os anos 1980, o misterioso TR-3B, uma suposta nave triangular negra desenvolvida secretamente, tem sido tema de avistamentos. Agora, um novo vídeo mostrou um objeto com exatamente esse formato flutuando silenciosamente sobre uma cidade. A nave não emitia ruídos e se movia lentamente. O caso reacendeu o debate sobre o que é humano e o que pode ser de origem alienígena. Número 34. Avistamento de disco voador durante piquenique em família. Durante um piquenique ao ar livre, um homem notou algo estranho no céu limpo e decidiu usar o zoom de sua câmera. Para sua surpresa, havia um objeto com formato de disco pairando no ar. Ele parecia estar ali, parado, sem nenhum esforço para se camuflar. Isso fez algumas pessoas sugerirem que a nave queria ser vista. Outros ainda levantaram a hipótese de que poderia estar tentando se comunicar com o grupo presente. Número 35. Objeto escuro gigante observado durante trilha na floresta. Um grupo de amigos fazia trilha em uma área de mata quando notou um objeto escuro pairando sobre o local. Ele ficou parado por alguns minutos, como se estivesse observando tudo, e então desapareceu em altíssima velocidade. A experiência deixou todos chocados. Estariam seres de outro planeta nos vigiando de perto? Número 36. OVNI voa abaixo em área urbana durante o dia. Algo incomum aconteceu em plena luz do dia. Um objeto não identificado sobrevoou uma área densamente povoada, voando tão baixo que pôde ser claramente observado por dezenas de testemunhas. Ao contrário de outros casos, ele não se escondeu atrás das nuvens e parecia curioso, como se estivesse examinando o solo. Algumas pessoas sugeriram que o objeto procurava algo ou alguém. Diante de tantos relatos, vídeos e aparições ao redor do mundo, fica cada vez mais difícil ignorar os sinais. De forma sincronizada ou aleatória, essas presenças vêm se tornando frequentes, visíveis e cada vez mais ousadas. Seriam apenas coincidências, testes militares secretos, ou estamos diante de um contato real com algo que vai muito além da nossa compreensão? Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: algo está acontecendo. E talvez estejamos mais perto do que nunca de descobrir a verdade. E você? Acredita que tudo isso é apenas coincidência? Ou estamos prestes a testemunhar algo histórico?